pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Animados? Espero que sim. Essa é mais uma videoaula agora sobre um conjunto de países, da independência de países da América Espanhola, tá? Então, Venezuela, Bolívia, Argentina, Chile, tá? Todos esses países, entre outros, vão passar por um processo conjunto de independência. Isso que eu vou falar para você hoje está nas páginas 100 e 101 do seu livro, tá? E o seu livro, ele é muito sucinto, ou seja, resumido sobre esse assunto, o que eu acho bastante ruim, tá? Bom, mas vou explicar o processo, depois eu comento sobre o livro. Então, eu quero que você olhe aí na página 100 do seu livro, tá? E aí tem dois nomes importantes. Um é o Simón Bolívar e o outro é o José de San Martín. A gente chama ele de José de San Martín porque ele era argentino. O Simón Bolívar, ele era um crioulo, uma pessoa branca, rica, tá? Da América Espanhola, e ele organizou um grande exército para lutar e tornar um conjunto de países da América Espanhola, Venezuela, Bolívia, Peru e tudo mais, independentes. Ao lado dele, lutando numa outra ponta, estava o José de San Martín, o argentino, né? Na verdade, naquela época não existia a Argentina como país independente, logicamente, a independência está sendo feita. Esses dois, eles, cada um do seu jeito, montaram um processo de independência, lutaram contra a Espanha e seus exércitos no continente americano e venceram. Por isso, eles são considerados, nos seus países de origem, grandes libertadores, tá? E em especial, o Bolívar, ele tem uma imagem muito controversa atualmente. Aliás, eu dou essa aula faz 17 anos e antigamente ninguém falava muito do Bolívar. Ele não era uma figura importante, mas nos últimos anos, conforme as questões políticas foram crescendo aqui no Brasil, o nome do Bolívar acabou sendo mais citado, envolvendo polêmicas, tá? Em especial porque na Venezuela ele passou a ser chamado de o Grande Libertador. Ele já era chamado assim, tá? E o seu livro, na página 101, tem um quadro aí que vocês vão ter que responder, então eu vou falar sobre ele. Fala sobre as polêmicas envolvendo a imagem do Simón Bolívar. Primeira coisa, você tem que saber, o seu livro não fala isso, mas você vai ouvir por aí. O Simón Bolívar, ele era um cara rico, dono de terras, então ele não é um socialista, um comunista, nada dessas coisas que as pessoas costumam associar o nome dele. Isso é tudo bobagem, isso tem que ficar muito claro para você. Tá? Segunda coisa, o seu livro fala que ele era cruel e sanguinário. Isso também não é verdade. Pô, professor, mas está no livro de história? Sim, eu sei que está no livro de história. Mas cada fato histórico a gente pode interpretar de uma maneira. O fato dele ter lutado contra indígenas que eram contra a independência, isso dentro do contexto de uma guerra de independência é visto como normal. Tá? Eu não acuso os generais que lutaram pela independência dos Estados Unidos de serem sanguinários, por terem massacrado as pessoas que eram contra a independência dos Estados Unidos. Tá? Isso não faz sentido. E por que o livro faz isso então, professor Ricardo? Porque o livro, ele de alguma forma, ele está tentando manchar a imagem do Simón Bolívar. Tá? Isso é correto? Na minha opinião, não é correto. Tá? Na minha opinião, o Simón Bolívar morreu em 1830 e ele nada tem a ver com essas polêmicas contemporâneas. Se as pessoas gostam ou não gostam da Venezuela hoje em dia, do tipo de governo que é feito na Venezuela, o Simón Bolívar morreu há quase 200 anos. Tá?
ele era um senhor de terras, ele queria a América Latina independente, ele tinha um sonho de unidade de todos os povos da América Latina, com exceção do Brasil, porque o Brasil era da América Portuguesa, então ele olhava o Brasil com muita desconfiança, mas os outros países todos ele queria unificá-los. Esse sonho acabou de alguma forma morrendo com ele, porque ele nunca se concretizou, tá? Eu particularmente, professor Ricardo, espero que um dia todos os povos latino-americanos sejam mais unidos. Acho que seria bom para todos nós da América do Sul, tá? Mas isso não aconteceu. Deu para entender isso tudo? Deu para entender que existe uma polêmica em relação ao nome dele? Para você ter uma ideia de como o nome dele ficou polêmico muito recentemente, o seu livro, lá na página 101, tem uma estátua de uma imagem do Simão Bolívar feita. Essa estátua está em Washington, na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Tá? Por que ela está lá, professor? Porque antigamente ninguém ficava chamando o Simão Bolívar de socialista, de comunista, nada dessas besteiras que não tem nada a ver com a história pessoal dele. Tá? Vou ler o nome aqui. Se o Hugo Chávez, o ex-presidente lá, já falecido, da Venezuela, botou o nome da Venezuela de Venezuela, de República Bolivariana da Venezuela, isso não tem a ver com o nome do Bolívar, tá? É o passado da Venezuela. Os venezuelanos obviamente têm direito de explicar o seu passado como eles quiserem, tá? Mas a imagem do Bolívar originalmente não tinha nada a ver com isso, tá bom? Beijão, tchau pra vocês. Espero encontrá-los logo. Estou morrendo de saudade, tá? Abração.